Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais este podcast da Newman. Ele é fadista, político e engenheiro agrónomo, entre muito mais competências que tem. Vou-vos colocar um pouco a adivinhar com a minha voz, a ver se chegam ao nosso convidado. Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão. Pois é, connosco no contexto total, Nuno da Câmara Pereira. Nuno, como estás? Oh Pedro, estou bem. Vamos dar um Então, abraço. Não, mas eu não sei se a última vez foste, há muitos anos foste entrevistado e ele ficou ali indeciso. Pá. Não. Nunca ficas indeciso Não. A dar os 5 dedos a É alguém. um amigo. Porque os 5 dedos ou são da maneira vertical como a fazemos, ou então da maneira horizontal. E da maneira horizontal é como sabe às vezes muito bem. Não, mas eu tinha de brincar contigo, porque eu fiz, apesar de sermos amigos... Olha, uma retificação, eu não sou engenheiro agrónomo, sou engenheiro técnico agrário. Engenheiro técnico agrário. Está retificado. É que o engenheiro agrónomo no meu tempo era formado em Lisboa. E a agricultura era onde? Era no campo. Exatamente. E havia a Escola Agrícola de Santarém, Évora e Coimbra. Eu sou formado pela Escola Regentes Agrícolas de Évora, sou engenheiro técnico agrário. E ainda hoje... E engenheiro do ambiente. Exatamente. Depois, mais tarde, tirei outra licenciatura na Lusófona em ambiente. Em ambiente, exatamente. Muito obrigado pela Para o resto. Oh, Nuno, e o fado para ti, o que é? Olha, o fado, para já, é uma coisa que eu aprendi desde miúdo. Aprendi desde miúdo a falar português, a cantar em português, a dançar em português. Aprendi a história, a ética, a cultura portuguesa. E foi assim que, de repente, a minha mãe cantava, inclusive, como amadora, que sempre foi, e toda a minha família, portanto, aprendi de berço a ouvir o fado. Os meus irmãos todos cantavam. Eu fui o último a cantar, porque sempre fui assim, muito tímido. E cantava na casa de banho. E um dia a minha mãe ouvia-me, passava e ouvia-me eu cantar a casa de banho, sabia lá ele que ela estava a escutar. Quis-me obrigar a cantar em família, mesmo assim não conseguiu. Só comecei a cantar fado já na guerra, que eu sou a última geração a ir para a guerra colonial. E foi aí que comecei a cantar mais copo, menos copo, mais charro, menos charro. Lá fomos cantando o fado. E depois chego a Portugal, estamos em 1970, no fim de 74, exatamente no fim de 74, e pronto, e aí começou, e vi que o fado estava rechaçado, era considerado uma coisa fascista, obsoleta, passadista, e por aí fora, e eu nunca fui de modas, de maneira que agarrei o fado e comecei. Tal, com o copinho, com mais copinho, menos copinho, mais timidez, menos timidez, a andar de tertúlia em tertúlia, a cantar aquela música que se dizia reacionária. Inclusive a Amália emigrou para o Brasil, corrida pelo Portugal, muito revolucionário. Portanto, o certo é que quando dei conta, estava a cantar num palco, no Coliseu, em 1977. Com mais outros artistas. Grandes artistas, eu era Amador Zeco. Deixa-me só agarrar numa coisa que disseste. Tu, quando falas de facto que havia por parte de muitas pessoas a ideia de que o fado era fascista, efetivamente há um decreto de lei, logo a seguir em 1926, o decreto-lei 13.554, que vem condicionar, era a censura, obviamente, na altura, e que vem condicionar as artes. Os teatros, existia uma entidade que fiscalizava tudo o que era escrito e era passado para fora, e deixaram de existir casas de fado comuns para existirem sítios específicos onde se podia cantar o fado. E dessa maneira também condicionou o fado, a genialidade do fado. Não é? A cultura em Portugal sempre foi a grande meretriz. E por isso mesmo é que continua a ser a sua meretriz. E o facto é que, se falarmos de Camões, de Flobela Espanca, de Bocage, de Feliciano Castilho, de Mário Sá Carneiro, de Fernando Pessoa, eu sei lá, do
dos cantores, Artur Ribeiro, Alberto Ribeiro, por aí fora, todos morreram quase na miséria. É verdade. E eu pergunto, porquê? Pois, inclusive, agora com a epidemia, aconteceu quase a mesma coisa. A miséria que chegou aos artistas portugueses que não sabiam como arranjar dinheiro para comer foi enorme. Percebes? Portanto, nada disso é demais. O que foi o passado, infelizmente, ainda não foi, de forma alguma, ainda foi respaldado perante a sociedade. Veja-se a Sociedade Portuguesa de Autores, quem são os grandes beneficiários do direito de autor, como é que se gera a Sociedade Portuguesa de Autores, nem digo mais nada, nem é preciso dizer. Vou-te dizer, com esta com as cerejas, fui deputado, como sabes, na Assembleia da República. 99,9% dos portugueses não sabem e 99,9% dos artistas não sabem, mas fui eu que fiz uma lei para passar uma percentagem de músicas na rádio. Mais de 40% na música portuguesa. E passava até então, o que é que passava? 4%. Passou de 4% pela lei a ser 40%. Quem fez essa lei? Fui eu. Alguém fala disso? Não. Alguém sabe disto? Não. Mas o milagre da música portuguesa na rádio devem a esta lei. Fui eu, o seu mentor, fui eu que a fiz passar à Assembleia da República e fui eu, inclusive, que 2 anos depois fui fiscalizar a sua aplicabilidade em todas as rádios, nomeadamente na TSF. Mas isso é o que faz de ti. Eu costumo dizer que o reconhecimento é a nossa consciência. E quando nós temos consciência de que fazemos bem, é o melhor reconhecimento que podemos ter, porque, efetivamente, desde que se consigam os frutos daquilo que são os nossos projetos, os nossos ideais, acho que é aquilo que nos valoriza. Até porque há muita gente que te considera polémico. Tu consideras-te polémico? Sim. E eu não respeito nenhum artista que não seja polémico. Mas porque pensas em voz alta, não conseguem dizer? Faz parte da alma do artista, faz parte da índole do artista. Ser polémico, confrontar a sociedade, interpelá-la. É para isso que existe a música, é para isso que existem as letras, os versos, a arte, a pintura, para interpelar a sociedade, para pôr-la a refletir. Não é para sermos fotógrafos. Certo, concordo plenamente. Aliás, eu costumo dizer que a polémica depende da perspectiva. Porque se a polémica é considerado aquilo que uma pessoa pensa em voz alta, que os demais também pensam, mas não conseguem meter para fora, então estamos a falar de diferenças. E é aceitarmos as diferenças, porque de facto cada um de nós tem perspectivas de vida e experiências diferentes. Não, mas as diferenças fazem parte da sociedade. Obviamente. E sem diversidade não havia sociedade. Ainda bem que somos todos diferentes, ainda bem que não somos todos formatados. Não é? E é isso que é a invenção que faz o homem. Mas o homem sem invenção também não o seria. É óbvio. Percebes? E o facto de dizer isto, nós não somos o centro do mundo, não somos o centro do universo, não somos donos dele, mas temos para ele contribuir com alguma validade, respeitar e considerar que estamos única e simplesmente numa pequena microlésima molécula que é a Terra. A Terra é um ser vivo. Certo, claro que sim. É um ser vivo. Claro que sim. E faz parte de um todo. Perceberam? E faz parte de um todo que é o universo, e esse universo que hoje em dia já se sabe cada vez mais que é bem maior do que se pensava. Pedro, repara tu. Isto é interessante para a gente conversar com as cerejas. Se não fosse a Lua, não havia vida na Terra. Verdade. Porque o que é que a Lua faz? A Lua é ela que, incidindo a atração sobre a mesma, o seu movimento de rotação da Terra, que seria caótico sem a atração da Lua, é ela que regulariza o movimento de rotação da Terra para que ele não seja caótico. O Sol, a posição da Terra em relação ao Sol, tem uma inclinação, hoje até, como sabes, tem uns graus, certo, em relação ao norte geográfico. E a Terra está inclinada. Se ela tivesse direita, não havia estações do ano. Certo. E é o facto de ela estar
enviesada, não está à direita, que rodando sobre ela própria, o Sol que incide sobre a Terra vai variando. Existem, portanto, as estações do ano. As noites, portanto, não for a posição da Terra, não for a Lua, não, só este simples facto, há mais factos, mas se não for este simples facto, não haveria vida na Terra. Oh, Nuno, e pegando na Lua, e agradeço-te esse teu contributo para o nosso conteúdo, porque de facto também são temas que eu, sobre os quais me debruço e que gosto de estudar e analisar, como sabes. Mas passando para a Lua, o nosso fado não chega à Lua, mas chega longe. Onde é que chega o nosso fado? Onde a nossa cabeça chegar, onde a nossa imaginação chegar. E é tão bom o poeta estar na Lua. Não é? É só assim, eu faço poemas, faço músicas, não muitas, só quando estou inspirado, não procuro inspiração, mas se ela me acontece por qualquer razão, há uma coisa que eu sei, tenho que estar isolado e olhar para a Lua. Tens alguma... Ontem foi lua cheia. Ontem, certamente, foi lua cheia. Eu confirmo, porque eu olhei. E essa tua inspiração vem de família? Tinhas uma tia? Não. Não? Não, Tinhas familiares? A inspiração tem a ver, o que vem da cultura, da família, é a cultura, as bases do Mas tinhas uma tia e primos que cantavam tudo, fado? Tudo, uma família enorme, cheia de música. Tradição como música. Strauss também tinha, não sei o quê. Mas não é por aí que não é por isso que eu canto. Eu canto porque a natureza me dotou para ser artista. Não perguntes como e porquê. Aconteceu, foi acontecendo, não quis ser. Formei-me em engenharia agrícola, formei-me em engenharia do ambiente para ser uma coisa e outra e fui. Fui técnico no Ministério da Agricultura, fui administrador de várias propriedades, fiz vários projetos hortofrutícolas, frutícolas, vinícolas, por aí fora. Tenho, portanto, obra publicada e aplicada nesse domínio e, de facto, não nasci para ser fadista, não nasci para ser cantor. Mas isso aconteceu. E um dos melhores, deixa-me dizer-te, e não é por ser teu amigo, porque digo com sentimento e como forma de agradecimento, és dos grandes fadistas portugueses, que tem também ajudado bastante a divulgar a nossa cultura, a nossa música, a nossa língua, tão importante para o nosso país, porque nos torna um dos países mais falados do mundo. Fado, indo um grande bocado mais atrás, vem do latim fatum, que significa destino. O que é que tem sido o teu destino no fado? Porque desde 77, a primeira vez que pisaste um palco no Coliseu dos Recreios, a partir daí nunca mais paraste. Olha, um poço de maravilhas e um poço de chatices. Um poço de venturas e um poço de desventuras. No fundo, é um caldo. E a poesia serve para isso. Como dizia no princípio da nossa entrevista, ou da nossa conversa, a poesia serve para a gente retratarmos a nós próprios, revermos a sociedade, interpelarmos e coexistirmos com ela, com maior ou menor razão, com maior ou menor desígnio. O que interessa é que esse destino a que chamamos fado, de facto, possa cumprir a sua missão. E eu sempre senti nascer com uma missão. E essa estou a cumprir através do fado. É verdade, o fado não há dúvida que é um meio de comunicação extraordinário. Há várias opiniões sobre o fado. Há quem diga que o fado nasce em Lisboa, na época oitocentista. Há quem diga que o fado... Bestas. Há quem diga que o fado... Bestas. Deixa-os falar. Bestas. Qual era isso? Eu ia chegar aí e ia-te dar a outra... Epá, ninguém sabe, Pedro, ninguém sabe quando é há que quem nasceu diga o fado. que vem de fora das escolas. Ninguém sabe quando é que nasceu a língua portuguesa. A língua portuguesa foi-se moldando, foi crescendo, foi recebendo influências do latim, do árabe, do visigótico, dos fenícios, por aí fora, não é? Dos líguros, não é? E foi-se construindo a língua portuguesa. E, inclusive, no século XVIII ainda era comum o galaico ao português. O fado também assim aconteceu. O fado, a música adapta-se à língua. A língua, quando estás a falar, estás a cantar. Porque não dizes fava,
para não dizer merda, não é? Mas não dizes fava com a mesma maneira como dizes amor. É verdade. Como dizes saudade. Certo. Como dizes eu amo-te. Diz-me de maneira. Como dizes eu tenho saudades. Estás a ver? A intuação com que deste uma palavra e outra. Totalmente diferente. Isto tem que estar calhado na música. Portanto, a música adapta-se ao nosso linguajar. Precisamente que a língua italiana deu aquela forma mais romântica de se cantar, a língua francesa aquela forma de deixar com mais charmeuse de chanter, e o fado é uma forma mais lânguida e sofrida, porque nós fomos para o outro lado do mar e voltamos. Fomos sozinhos e viemos com mais gente. E aquela gente, os africanos, por exemplo, escravizados por nós, chegavam com a mesma saudade ao Porto de Lisboa, que até então era Alfama. E assim, o odor do padre, o odor do negro, o odor do aguadeiro, o odor do marinheiro misturou-se no ar e alquimicamente foi surgindo uma coisa que se veio mais tarde a chamar Fado. Ou seja, o fado com a nossa história, Com o certeza. fado, não há dúvida. não tem identidade, não nasceu às tantas horas no sítio de Salas. E o fado conta a história. Mais absurda que E o fado conta a história, a verdade é essa. o fado tradicional tem por obrigação contar sempre uma história. E essa Sempre aquela coisa do cavalo russo, há uma é história. uma história, como outras tantas há. Muitos outros fatos tradicionais. E essa é a parte bonita do fado, porque efetivamente tudo junto traz o tempo e o espaço em que é pré-concebida cada música, e é essa a natureza do fado. Aliás, quando se fala de Maria Severa como tendo sido a rainha do fado, efetivamente ela morre cedíssimo. Tem uma frase fantástica, que eu acho que é fantástica, que vivi, ou vou morrer sem ter vivido. Filha de um cigano, curiosamente, não sei se tinhas noção disso, segundo reza a história, ela era filha de um cigano e de uma senhora que era de Ponte de Sor, vieram morar para Lisboa e tiveram aquela filha. A mãe dela tinha uma alcunha que era a Barbuda, tinha uma taberna e ela começou a cantar na taberna da mãe o fado, mas morreu cedo, com umas histórias de amor com pessoas da alta sociedade na altura, e acaba por morrer cedo. Aliás, Maria Onofriana. Maria Onofriana Severa. Então vou-te contar. É isso que eu quero. Então vou-te contar. Essa Que é histórias? um pouco da história. A lenda, quem inventou foi um grande escritor. Passou-me o nome dele. Que Já deu muitos filmes, Antônio Barros fez um filme. Não, pois, mas não interessa. E então, fez um livro que se chamou A Severa. E então, põe como protagonista a Severa e o Conde Marialva. Exatamente. Quem era o Conde Marialva? Era o Conde de Mioso. Quem era o Conde de Mioso? Era, inclusivamente, casado com a minha tetravó. Era aí que eu queria chegar, estás a ver? Viviam no Pátio Dom Fradique, que hoje chamam-lhe soberbamente o Palácio Belmonte. Nunca era o Palácio Figueiredo, da família Figueiredo, que se juntou aos Cabrais e pronto, e juntou-se, e por isso depois ficou pertença dos Condes Belmonte. Mas é o Pátio Dom Fradique que faz a capa do primeiro CD, disco meu vinil, em 1982, editado, gravado em 81, chama-se Fado. E estou eu no Pátio Dom Fradique. Aí, pois bem, viveu o Conde Mioso com a minha tetravó, casada em segundas núpcias com ele. E, portanto, o Conde Mioso foi o reformador Dom Francisco de Portugal e Castro. E foi o reformador do toureio em Portugal. Era cavaleiro tauromáquico. E andava sempre nas túrdias, como chamava, nas noites fadistices de Boémia. Não só ele, mas ele é o que está em causa aqui. E aí, portanto, o meu trisavô foi pequenino, com 3 ou 4 anos, ficou órfão do pai. E a mãe, casando-se com o Conde Mioso, quem foi o educador dele, o pai, como se diz hoje em dia, o pai adotivo, foi o Conde Mioso. E vivíamos todos, os meus avós, os
os avós, viviam todos no Pátio Fadico junto ao Castelo de São Jorge. E por isso é que a família Câmara te canta tanto, porque recebeu, de alguma forma, esta vivência das cantigas de bem dizer e de mal dizer que o fado tinha ido buscar. Portanto, as coisas não acontecem por acaso. Cá está a ligação, portanto, do Conde de Mioso, da Severa, dos meus avoengos e da família Câmara. Somos todos nós que cantamos o fado e que sabemos esta gênese toda, esta tradição, não é? Sem dúvida. Nuno, e da tua infância, o que é que mais te recordas? Tenho muitas recordações, como há de imaginar. Lá ver, eu nasci em Lisboa, mas confesso, não me lembro. A minha terra natal é Évora, onde eu fui educado, onde eu fui instruído, onde estudei, e por isso mesmo toda a minha índole, toda a minha forma de estar e de ser, de falar e de sentir é exatamente o Alentejo. E é aí que eu me situo sempre espiritualmente, embora tenha passado também pela Covilhã, também tenha passado pela Madeira, pelo Funchal, muito pequenino, onde aprendi a ler foi no Funchal, porque o meu pai era funcionário público, inspetor-chefe da Inspeção de Trabalho, quando se fazia a Inspeção de Trabalho como deve ser, e ele foi sendo transferido e teve 8 filhos. Portanto, às vezes até brinco, eu sou filho de um cigano, o meu pai, por onde passava, tinha um filho. Somos 8. São 8, tu és o mais velho. O mais velho dos rapazes são 2 raparigas, 6 rapazes, eu sou o primogênito de varão. Aliás, quando eras mais novo, soube que li alguns que foste tu que inventaste a finta do Cristiano Ronaldo. Essa é muita gira. Eu sempre, sabes como é que era? Eu estava em Évora, íamos ver o Lusitano de Évora, não sei o que mais, e depois vínhamos jogar futebol, não sei o que mais. E eu tentava, naquela altura, fazer uma finta. Aquela com o Ronaldo. Do troca-pernas. Faz. Mas nunca tive sorte nenhuma, portanto fui eu que a inventei, só que eu nunca consegui realizar, porque eu fintava-me a mim próprio, ensarrilhava-me nas pernas, ia a bola para um lado e eu caía para o outro, os meus amigos todos a rirem-se. Portanto, o Ronaldo roubou-me a finta. E que te colocaram como árbitro em determinada altura. Não. Eu era sempre corrido com o árbitro, que era um sarrafeiro enorme. Como nunca tinha jeito para aquela porcaria, já te disse, eu passava a bola ou passava ao jogador. Os dois ao mesmo tempo não passavam. Sabes que eu não era gordo. Geralmente o rapaz mais gordo era o que ia à baliza. Eu até era o mais alto e tal, e tinha estatura, portanto, mas eu ia à baliza mesmo porque não sabia jogar a bola e, portanto, na baliza sempre era só tirar-me para o chão e tentar agarrá-la, mais nada. E achei piada essa tua entrevista que deste, muito interessante, porque o Ronaldo, quer dizer, eu não estava a ver a fazer de Ronaldo, confesso. Mas eu tentei. Tentaste? Tentei, mas o que é interessante é que eu tentei 50 anos antes dele. Antes dele, e deixaste marca. Só meio século depois é que veio um homem neste mundo realizar o meu projeto. A finta que tu pensaste e que nunca conseguiste pôr em prática. Exatamente. Claro, pronto. Olha, por isso mesmo que eu tenho uma grande admiração pelo Cristiano Ronaldo, porque é que ele nos deu e continua a dar. E temos que respeitar aquele rapaz. Muito. O nome que ele levou de Portugal além e que nos continua a exaltar, a orgulhar. E é um homem com palmarés que mais ninguém tem. Único. Eu acho, nem sequer o Marcelo Rebelo de Sousa consegue ter. Eu adoro essa tua parte polémica. E quando tu te rires. Olha, Nuno, e da tua infância, a tua relação com a tua mãe, já me disseste que a tua mãe foi uma das tuas mentoras da música, porque passava na casa de banho e tentava-te pôr a cantar em família. O teu pai, em relação a essa tua... O meu pai nunca teve nenhum para cantar, não? Mas o meu pai era um patriarca. Mas sempre assumiu quando os filhos quiseram seguir a carreira de músicos? Não, o meu pai nunca se meteu nisso, nem a minha mãe. Mas assumiu a vossa... Com certeza sigo. Cada um faz o que quiser. Bem, eu também te digo, eu saí de casa com 20 anos. Eu saí muito novo de casa.
Naquela altura, repara, estamos em 1972. 72. Saí de casa em 1972, fui para a guerra. Já não voltei a casa. Naquela altura nós tínhamos uma coisa que é chamada guerra. Vocês não sabem o que é. Não sou feliz. Com Bem, 20 bem, agora sabemos, não é bem aqui, é mais ao lado. Os meus 21 anos fiz lá. Naquela altura fazer 20 anos era importante, porque era a maioridade, hoje em dia já não é importante. Naquela altura era um marco indelével nas nossas vidas. Fazer 21 anos. Filo na guerra. Em missão soberania em África. A minha geração, felizmente. Mas atenção, não matei ninguém que eu nunca entrei em combate. Eu era chefe de um centro cripto, portanto pertencia aos serviços secretos do Exército. Tudo o que era criptado, tudo o que era secreto, top secret, aquilo passava pela minha mão. Era eu que chefiava o centro de transmissões secreto do meu batalhão no meio lá do mato. Portanto, nunca entrei em combate, mas estive no teatro de guerra e convivi. E, obviamente, com isto tudo. Não é? E, A guerra é feita dos homens que vão com um gatilho na mão e os homens que estão atrás a coordenar todas as operações. obviamente, tudo faz parte. E ainda bem que regressaste da guerra e que Graças nada a te Deus. aconteceu, porque, de facto, és uma referência nacional do Mas fado. vou-te dizer, foi o tempo que mais sofri, foi o da guerra. Tu vês, estás com um amigo teu a falar e 10 minutos depois queres falar com ele não consegue falar contigo, é muito chato. Óbvio. É muito Cria chato. traumas, é chocante. É muito complicado. Olha, Nuno, estamos quase no fim desta nossa conversa, mas antes vou-te fazer um desafio, que é aqui uma frase de Manuel de Barros, curiosamente um escritor brasileiro, que tem uma frase sobre o fado, diz: meu fado é de não entender quase tudo, sobre o nada eu tenho profundidades. O que é que... Eu estava distraído. O meu fado é não entender quase tudo, sobre o nada eu tenho profundidades. O que é que retiras daqui? Eu vou-te dizer, vou-te contrapor com uma frase que eu reconstruí de uma ideia deixada por Fernando Pessoa. Fado não é alegria nem tristeza, mas antes o intervalo próprio. Muito bem. Muito obrigado. Foi um gosto ter-te aqui e espero ter-te mais vezes no futuro. E obrigado, tive muita honra e parabéns por este projeto de comunicação. E Deus queira que haja mais projetos como este, que este vá além, porque é através daqui que nós, principalmente artistas, conseguimos a nossa verdadeira liberdade. Porque não dependemos nem dos jornalistas, nem dos vendilhões do tempo. E é isto que nós pretendemos aqui, é dar a palavra aos nossos convidados. Um abraço para ti. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Muito gosto. Obrigado.